Hoje, fiquem tranquilos que os investimentos de vocês estão garantidos. O dólar caiu, minha gente. Foi a 5,56. Fechou a 5,56, não é? Caiu quase 2% hoje. Recuou 1,71%. Já o principal índice da Bolsa de Valores encerrou em alta de 0,70%. Tinha ou tem um desajuste aí, não é? Nós estamos acompanhando já há alguns dias consecutivos a alta do dólar, o que é positivo para o setor exportador, né? Para a indústria é bom, para o agronegócio, por um lado é bom, por outro é ruim, porque eles têm de importar defensivos agrícolas, por exemplo, mas para exportar, quem vende daqui para fora gosta do dólar alto. Quem precisa importar, evidentemente, lamenta o dólar alto. Sempre tem na vida, assim como no mercado financeiro, alguém ganhando e alguém perdendo, né? Já diria o poeta que a vida é uma eterna roda gigante, às vezes por cima, às vezes por baixo. Quem vende está feliz, quem compra do exterior está chateado com o dólar. Mas não é só uma variação do dólar, é uma variação atípica do dólar, não é tão frequente que o dólar suba com tanta constância por tanto tempo e ultrapasse os R$5. Tanto é que ontem nós lembramos aqui, isso não acontecia há mais de 2 anos. O dólar não atingiu o patamar que atingiu ontem, 5,60, há mais de 2 anos. Né? E aí é muito complicado a gente entender exatamente o que está acontecendo, porque tem uma dose de economia real, tem uma dose de especulação. É inevitável, e isso não é pejorativo, mas é do jogo também, né? Tem uma dose de política, tem uma dose da ideologia ou da percepção de quem faz a análise daquele fato. Então é difícil a gente entender exatamente qual é o movimento do mercado e por que é que o mercado está fazendo aquilo. Mas tem um certo consenso entre economistas. Um deles é a taxa de juros mais alta nos Estados Unidos. Os Estados Unidos estão mantendo a taxa de juros alta para o padrão deles, mais de 5%, porque a inflação nos Estados Unidos está alta também. Então, se a taxa de juros nos Estados Unidos está mais alta, interessa mais para quem fica girando com o seu dinheiro pelo mundo, manter o dinheiro nos Estados Unidos. Uma economia mais segura, a certeza de que os Estados Unidos vão conseguir honrar com as suas dívidas, rende mais para quem é rentista, com a taxa de juros alta nos Estados Unidos, manter o dinheiro lá do que manter o dinheiro em qualquer outro lugar do mundo. Não é à toa que cada país tem as suas características, né? Mas no chamado sul global, não sei se você gosta dessa expressão, Urian Fancelli, o dólar está valorizado. Está mais valorizado no Brasil, o real foi a moeda que mais desidratou nesse período, mas não só. Chile, Colômbia, Argentina, com características muito específicas, né? Então é um movimento internacional. Aqui tem alguns fatores complicadores. Então um deles é o cenário externo e a gente não pode fazer nada em relação a isso, só olhar. Incerteza em relação ao Trump, políticas protecionistas que, se ele for eleito, voltam com tudo. Tem isso também, incerteza eleitoral nos Estados Unidos. E o que diz respeito a nós aqui? Tem uma discussão, que é uma discussão conceitual, sobre gasto público, né? Você tem uma tese predominante, não é, Urian? E por isso é que eu digo que isso é muito delicado, não é? É delicado comprar uma versão, seja ela qual for, né? Você tem um perfil de porta-voz do mercado financeiro muito semelhante. São pessoas com uma formação muito semelhante. E elas, por terem uma formação e uma convicção muito semelhante, dizem que o país passa por um momento de crise fiscal. Resumindo de maneira grosseira aqui, o país está gastando demasiadamente ao invés de poupar, ao invés de seguir no sentido do tal do déficit zero, que é gastar o que arrecada, mais ou menos por aí. O que é que o governo diz? Que não é assim, que ele tem preocupação fiscal, sim, mas que ele, governo, entende que esse ajuste deve se dar de um outro jeito. O Lula tem falado
que não vai fazer ajuste no lombo do pobre, o Fernando Haddad, ministro, cada um com seu vocabulário, né? Cada um fala de um jeito. O ministro Haddad tem dito mais ou menos a mesma coisa. O que é que o ministro Haddad diz? E ele tem a concordância do presidente Lula, né, Oriana? Que no Brasil tem muito pobre pagando mais imposto do que deveria. E quando a gente fala pobre, você está falando de classe média baixa, de classe média também, não só pobre, né? Vou mudar aqui a formulação. Pessoas pobres, classe média baixa, classe média média, classe média alta, pagando muito imposto. E quem tende de fato pagar mais imposto, paga pouco. Então o governo está falando o seguinte, nós não vamos criar impostos, nós vamos fazer quem tem de pagar, pagar. Tem operações financeiras, tem circunstâncias em que não há incidência de imposto. E vamos tentar livrar a carga desses que estão aqui. Isso quer dizer que a gente vai cobrar mais imposto? Não. Você está cobrando mais aqui, mas menos aqui. A média continua mais ou menos a mesma. É isso que o governo tem dito. Não vou acabar com o Bolsa Família, desidratar o benefício de prestação continuada, não é por aí que esse governo entende que as coisas devem acontecer. Diminuir o número de funcionário público, não fazer mais concurso, etc. e tal. O mercado tem uma outra concepção. O Estado é muito inchado, o governo é perdulário, gasta demais, etc. e tal. E esse desajuste para o mercado é ruim. O mercado começa a ficar aflito. Fala assim, meu Deus, esse governo gasta demais, esse governo isso, esse governo aquilo. O que faremos? E aí, essa incerteza se traduz na alta do dólar. Tem isso e a discussão pública do Lula com o Roberto Campos Neto, que sugere a possibilidade de o governo, em algum momento, tentar interferir no Banco Central. Então, misturando tudo isso, fica esse azedume. Uhum. Né, Oriana? Fica... Eu acho que... Eu entendo que existe, sim, uma desconfiança muito grande do mercado em relação ao governo, mas é porque também, ao mesmo tempo que ele fala, vamos cobrar quem ganha mais, as mensagens são cruzadas. Então você vai lá e cria o imposto da blusinha, por exemplo. Então é um governo que fala... E quem criou foi o Congresso, né? Mas que não foi vetado, né? Ele não vetou. Não vetou. E aí volta atrás em relação aos impostos, é verdade, assim, eu concordo com essa análise. A gente faz um primeiro passo de uma reforma tributária, mas não muda o principal, que é o imposto sobre a renda, né? Não em relação ao consumo. Então é aquela história. Se eu compro um saco de arroz, proporcionalmente ao que eu ganho é aquele imposto que eu paguei pelo saco de arroz. Uma pessoa que ganha menos do que eu vai ser um valor maior em relação, né, à porcentagem do salário dela. Então é isso que deveria mudar em um país tão desigual quanto o Brasil. E o presidente tem que cuidar mais um pouco também em relação ao que ele fala. Muita crítica, e aí também existe uma desconfiança a quem vai substituir o Campos Neto também, porque vai ser tão independente quanto também? Se o presidente ataca agora, qual que é a perspectiva, qual que é a expectativa de quem vai vir depois? Então eu acho que isso tudo acaba atrapalhando e não dá para falar tudo que quiser não, porque realmente afeta o mercado. E o mercado, por mais que às vezes reaja além do que deveria, o mercado não é inimigo também. E hoje o presidente fez isso. O presidente adotou uma nova política de comunicação, né? Ele tem falado quase que diariamente, dado entrevistas. Ontem falou com a Rádio Sociedade, a tradicionalíssima e querida Rádio Sociedade de Salvador, Bahia. Falou com a Rádio Jornal de Pernambuco, dia desses. Passou por Minas Gerais e falou. Passou pelo Rio de Janeiro e falou. Deu entrevista para a Rádio CBN semana passada. Ou seja, ele tem falado bastante. Tem dado muitas entrevistas. E, invariavelmente, nessas entrevistas, ele mete o pau no presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, com mais ou menos contundência, né? Isso parece estava atrapalhando. Hoje, vocês vão ver agora, ele teve reunido com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, teve reunido com ministros da área econômica, ministros e ministras, e disse o seguinte, olha, não fiquem preocupados,
Não vamos gastar mais do que temos. Vamos acompanhar. A gente vai ter uma política econômica que vai fazer esse país crescer, a gente vai continuar fazendo transferência de renda e a gente, ao mesmo tempo, vai continuar com a responsabilidade que nós sempre tivemos. Aqui nesse governo, a gente aplica o dinheiro que é necessário, a gente gasta com educação, com saúde aquele que é necessário, mas a gente não joga dinheiro fora. Responsabilidade fiscal não é uma palavra, é um compromisso desse governo desde 2003 e a gente manterá ele à risca. Um abraço, boa sorte e parabéns aos companheiros da agricultura familiar. Ele falou isso durante o lançamento do Plano Safra. Agora à tarde, dinheiro recorde para o agronegócio. Aliás, por falar nisso, o governo tentou acabar ou diminuir alguns subsídios que são dados a determinados segmentos da economia, não conseguiu. Tentou reduzir o PERSE, acabar com o PERSE, né? Que é aquele programa para a área de eventos, bares, restaurantes que surgiu durante a pandemia, não conseguiu. Tentou acabar com a desoneração da folha de pagamento, não conseguiu. Tentou acabar com um crédito supostamente indevido pago a determinados segmentos da economia de PIS e COFINS, que é o tal do crédito presumido. O que o ministro da Fazenda estava falando? Que tem gente, empresa, que recebe restituição de imposto sem pagar o imposto. Não conseguiu fazer nada disso, porque são setores que fazem um lobby tremendo dentro do Congresso Nacional. E aí, enfim... Quem pode mais chora menos, né? E aí, ao mesmo tempo, ficam cobrando. Por isso que o Lula fala, não vou fazer ajuste, eu quero tirar de quem tem dinheiro, tirar, né, entre aspas, tirar o subsídio indevido, que o governo considera indevido de quem pode pagar, dizem não. Aí ele vai fazer o quê? Vai arrochar o Bolsa Família? Acabar com o benefício de prestação continuada? É essa a discussão que há, né? Mas hoje o presidente deu esse recado aí, acho que para bom entendedor, meia palavra basta, né, Orian? Acho que foi importante, né? E agora o Roberto Campos Neto saiu em férias, né? O Galípolo tá tocando o Banco Central. Eu acho que agora a tendência é a coisa acalmar um pouquinho. É bom para todo mundo, e né? Um ruído tão desnecessário. Porque como que ainda não aprendeu que as palavras têm poder? É uma frase clichê e pronta, mas é verdade. O presidente da República não pode falar tudo o que pensa. E a mesma coisa em relação à política internacional também. Senão, daqui a pouco, vai poder justificar aquelas falas absurdas do Bolsonaro. Que quando falava besteira, vinha assessor, vinha qualquer pessoa depois e falava assim, falou no calor do momento. Não existe no calor do momento quando as palavras mexem tanto com o mercado. Então tem que cuidar um pouco mais, tem que ter um pouco mais de atenção para não causar esse tipo de inconveniente desnecessário que acaba prejudicando as pessoas. Olá, aqui é o Rafael Colombo. Gostou do que acabou de assistir? Se inscreva no canal Cortes do Flow News para os melhores momentos. Quer acompanhar os nossos programas na íntegra? Então se inscreva no nosso canal oficial, Flow News.